Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 90 de Língua Portuguesa para o 7º ano. E hoje nós vamos estudar sobre a polissemia. E os objetivos são compreender, o que é essa polissemia, reconhecer o significado polissêmico das palavras e que vocês saibam diferenciar o que é polissemia de ambiguidade. Eu peço que vocês separem o material para a aula, Pegue o caderno de vocês, abram lá na matéria de português, deixem em mãos um lápis, uma caneta, uma borracha, para que vocês vão anotando durante a nossa aula. Tranquilo? Vamos lá então. O que é polissemia? Então, primeiramente, nós vamos pensar que a palavra ela é derivada de uma palavra grega chamada polissemos, onde o pedacinho poli quer dizer muitos e o pedacinho sema quer dizer significados. Então, juntando esses dois sentidos, nós podemos compreender que polissemia é algo que tem muitos significados. Sendo assim, uma palavra que é polissêmica é aquela palavra que vai ter mais de um sentido, tá? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma palavra que tem vários sentidos. Olhem só. O shopping parecia um formigueiro no sábado. Olha só a imagem aqui, Então, aqui a palavra formigueiro, ela significa muitas pessoas, tá? Significa que lá no shopping tinha muita gente. Vejam esse exemplo. O segundo, o paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. Agora o formigueiro nas mãos é o estado de dormência, sabe quando a mão dorme, às vezes a perna dorme, Fica assim formigando. Outro sentido, foi todo picado logo depois de pisar num formigueiro. Agora o formigueiro é a casa da formiga, o lugar onde as formigas moram. Então eu posso dizer que a palavra formigueiro é uma palavra polissêmica, porque ela tem mais de um significado, mais de um sentido. Tá? Mais um exemplo. Ganhei um ponto a mais na matéria de português. Nesse caso, ponto é nota, uma pontuação. O menino recebeu 3 pontos na testa por causa do corte. Agora, o ponto é o quê? A sutura, a costura que o médico fez ali, os pontos com a linha e com a agulha. Não é mais uma nota, Ele ficou no ponto de ônibus muito tempo. O que é o ponto agora? O lugar onde o ônibus para, a parada do ônibus, Sempre use o ponto final ao finalizar as orações. O que é o ponto agora? O sinal de pontuação. E o último exemplo. O churrasco está no ponto. Vamos comer? O que é o ponto agora? Ideal, Está pronto para comer, está assadinho. Então, olhem só quantos sentidos que eu consegui fazer para uma mesma palavra ponto, por mais que eu coloquei no plural aqui, Então, isso é uma palavra polissêmica, quando a mesma palavra pode assumir diferentes sentidos, diferentes significados. Isso é polissemia. Poli é vários, semia vem de sema, que é significados, sentidos, tá? A polissemia, ela pode acontecer em vários tipos de textos. Pode ser numa poesia, num texto, numa tirinha, numa charge, numa propaganda, E aqui eu trouxe um exemplo de polissemia na tirinha. Então, olhem só a cena. Nós temos o Zé, um menininho, que ele está aqui na trave de futebol, e alguém grita para ele daqui, ó. Pega, Zé, pega que é sua. Olha o que ele fez, pegou a bola. E ele grita, isso. E olha o que o Zé faz, obrigado, e vai embora com a bola. Olha a polissemia aqui, Qual o sentido que a pessoa disse, quando a pessoa disse assim para ele, pega, Zé, pega que é sua. O que a pessoa quis dizer? Que o Zé era para defender o gol, pegar a bola, que estava fácil de pegar, que era a vez dele fazer algo pelo time. O que o Zé entendeu? Que a bola era para ser dele, que era para ele pegar a bola, porque era dele, e levar embora. Então, o que a gente tem aqui?
A polissemia na tirinha, né? Ele achou que era para pegar a bola para si mesmo, quando era para defender o chute a gol, né? A polissemia na tirinha. Eu tenho dois sentidos para a palavra pega, que é a sua, né? Com o objetivo de causar humor na tirinha. E qual que é a diferença de polissemia e ambiguidade? Né? Nós não podemos confundir. A polissemia, como o prof já mostrou para vocês, é quando eu tenho uma mesma palavra que possui diferentes significados e cada um desses significados está num contexto diferente e utilizado de modo correto. Olhem só. Esperou horas na fila do banco para pagar o seguro do carro. O que é o banco aqui? O estabelecimento comercial lá, onde você vai pagar as contas, fazer depósito, né, financiamento, receber, enfim. Outro exemplo, ele sentou em um banco do shopping para aguardar a sua chegada. O que é o banco aqui? Lugar para sentar. Veja que o contexto de utilização da palavra banco é diferente. Tá? Outro exemplo, como meu filho não trabalha, eu banco as despesas. O que é o banco aqui? É do verbo bancar, de você pagar as contas. O contexto é diferente também. Então, isso é polissemia. E o que é ambiguidade? Quando eu tenho um trecho ou uma expressão que apresenta mais de uma forma de interpretação para um mesmo contexto, e essa duplicidade de sentido que pode existir no mesmo texto ou na mesma expressão gera confusão de sentido. A ambiguidade é incorreta, né? Eu não devo utilizar a ambiguidade se eu quero me fazer entender de modo claro. A polissemia não tem problema utilizar, mesmo porque eu vou utilizar a palavra com diferentes sentidos em outros contextos. Olhem só o exemplo de ambiguidade. Sua tia foi embora da loja usando suas roupas. Imagine a situação, eu estou falando com vocês e eu vou contar para uma terceira pessoa, eu vou dizer assim, ó, a sua tia foi embora da loja usando as suas roupas. Mas peraí, a roupa é de quem? É da tia? A tia foi embora com a roupa dela ou com a tua roupa que é a sobrinha dela? Estão vendo a confusão de sentido? Eu vou ficar em dúvida de quem que é a roupa agora. Isso é ambiguidade, né? Mais um exemplo. Meu pai sentou na cadeira rapidamente e quebrou o braço. Onde é que está o duplo sentido aqui? Imagine, a cadeira está ali, o pai sentou bem ligeirinho e quebrou o braço. Ele pode ter caído, quebrado o braço, e ele pode ter quebrado o braço da cadeira ali onde ele se apoiou. Estão vendo o duplo sentido? De repente, eu vou interpretar que o pai que caiu e quebrou o braço. O outro vai dizer, não, o pai não caiu, ele não se machucou, foi a cadeira, né, o braço da cadeira que quebrou. Isso é ambiguidade, né? É importante nós sabermos que esse recurso da ambiguidade, ele pode ser utilizado em algumas situações. Em quais? Com efeito de sentido, ou para evitar, ou para indicar comicidade, para indicar humor, como foi o caso da tirinha daqui, ó. Aqui eu tenho uma ambiguidade, né? Ao mesmo tempo que a polissemia aconteceu ali o duplo sentido, né? Mas aqui foi utilizado com um efeito humorístico, né? Foi intencional, não foi sem querer, de modo que atrapalhou a interpretação de vocês, entenderam? Então, assim, eu posso utilizar a ambiguidade onde? Quando eu vou criar um efeito de sentido num texto, seja verbal, seja não verbal, né? Para criar humor, aí não tem problema, tá? Já a polissemia, ela não vai ser erro nunca. Por quê? Eu vou utilizar a mesma palavra com diferentes sentidos, tá certo? Olhem só mais um exemplo de ambiguidade como recurso de humor. Então, aqui nós temos um menininho chegando na banquinha de pastel e ele diz assim, você tem pastel de R$1? Tenho sim. Aqui, olha quando ele morde, aqui a cara dele, né? O que aconteceu? Olha na última ceninha. Dentro do pastel tinha uma nota de R$1, do tempo que ainda tinha dinheiro de papel de R$1, né? Então, o que aconteceu aqui?
foi usada uma ambiguidade para gerar um efeito de sentido de humor. Onde é que estava a ambiguidade? Quando ele disse assim, você tem pastel de R$1. Quando ele utilizou a preposição de, pastel de R$1, ele fez uma ambiguidade, porque ele fez uso de duplo sentido. Pastel feito de R$1, porque pode ser pastel feito de carne, de palmito, né? De diferentes recheios. Mas o que o carinha da banca entendeu? Que ele queria um pastel feito de uma nota de R$1. Como é que eu vou resolver essa ambiguidade, gente? Como é que vocês iam reescrever essa fala aqui, ó? Você tem pastel de R$1 para vocês não ganhar um pastel recheado com uma nota de R$1, não poder comer. Como vocês iam reescrever? Fácil, né? Como é que eu podia fazer? Você tem pastel por R$1, por exemplo. Trocar a preposição de pela preposição por. Foi o que a prof fez aqui, ó. Você tem pastel por R$1? Desse modo, o vendedor, ele ia compreender claramente o que o cliente quer. Não ia compreender de forma ambígua o pedido do cliente. Claro que provavelmente na vida real isso não ia acontecer, né? Qualquer um que estivesse vendendo pastel ia entender. Mas lembrem-se que a ambiguidade pode ser utilizada com um efeito de sentido para causar humor nos textos, que foi o que aconteceu aqui, né? Que quando ele disse pastel de R$1, ele queria pelo preço de R$1. E o vendedor entendeu que era um pastel feito com uma nota de R$1. Por quê? Porque geralmente a gente diz pastel de carne, né? Pastel de palmito e assim por diante. Vamos resumir então o que é que nós aprendemos? Que nós temos a polissemia, quando a mesma palavra assume diferentes sentidos em contextos diferentes, como foi o caso do ponto, né? O ponto na matéria de português, o ponto no machucado que o médico deu, o ponto de ônibus, a carne que estava no ponto, né? E nós temos a ambiguidade também, que é uma construção mal feita, que vai gerar duplo sentido e vai dar confusão na hora da interpretação. A ambiguidade eu só vou utilizar quando eu quero causar efeito de humor no texto, senão eu não devo utilizar a ambiguidade, tá certo, gente? Pessoal, com a revisão nós vamos finalizando a aula. Caso vocês tenham ficado com dúvida, gente, voltem, né, revejam a aula, porque agora chegou a hora de vocês fazerem o quê? Atividades sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada pela atenção e a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.